Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli. Doutor Renato, uma velha dúvida de quem passou meio batido ali pelas lições de biologia. A diferença entre veia e artéria. Às vezes a gente fala, fui tirar sangue, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem não acertou a minha veia. Ou precisei passar por um procedimento médico e o médico conseguiu acessar a minha artéria. Qual é a diferença? E como é que funciona, inclusive, esses acessos, né? Pois é, Silvana, isso pega mal, sabe? Eu acho que pra gente, pra quem é Faltaram médico... na aula de biologia, pra quem é Renato. médico, de vez em quando a gente ouve assim, ó, Silvana, porque a veia entupiu. Olha, Silvana, a gente chega, sabe? Pega mal. Veia não entope? Não, veia entope, mas na grande maioria das vezes, quando as pessoas falam, a veia entupiu, não foi a veia, foi a artéria. Né? Então, pensem o seguinte, é muito, muito fácil. A artéria é aquele tipo de vaso que leva o sangue oxigenado do coração para a periferia. Então, é o sangue que sai do coração e vai para a periferia, então esses vasos são os vasos arteriais. As veias trazem o sangue da periferia para o coração de novo e depois para o pulmão, já o sangue desaturado, ou seja, porque a artéria leva o sangue oxigenado, distribui o oxigênio por todo o corpo, por toda a periferia do corpo, né, e volta desaturado para onde passa por dentro do pulmão, recebe todo o oxigênio de novo, vai para o lado esquerdo do coração e começa todo o processo. Claro que anatomicamente esses vasos são diferentes. A veia é um vaso de volume, ou seja, para receber mais volume. Ele trabalha de acordo com o volume de sangue. A artéria é um vaso pulsátil, né? Então a artéria é um vaso de pressão. A artéria, ela tem um componente muscular. A veia praticamente não tem nenhum componente muscular. O que a gente vê no braço. Visivelmente, ora, o que a gente vê no pescoço pulsar, não é fácil, mas se você olhar bem, principalmente aquelas pessoas que têm baixa estatura, é fácil você ver aqui nessa região, assim, bem no meio do pescoço, você vê uma pulsaçãozinha. Aquilo ali é a pulsação da aorta. Aquilo é o que pulsa, é a artéria. Mas quando a gente vê aquele vaso túrgido, né, aquele vaso assim, às vezes até ele meio assim dobrado no pescoço ou no braço, é comum a gente ver nos braços, principalmente em pessoas muito alvas, aquilo se está vendo é veia. Dificilmente você vai ver uma artéria no braço, só se você for muito magrinho e você vê assim na região do cotovelo. Elas ficam mais profundas na pele, não? Não pode ficar, não, ficam mais superficiais. A artéria geralmente ela é mais profunda, mas tanto tem artéria profunda como tem veia profunda e tem artéria periférica, né? E a gente tem as chamadas artérias periféricas mesmo. O que pulsa, o que a gente vê pulsar, porque é um vaso pulsátil, são as artérias. O que a gente vê pleno de volume, né? Por exemplo, existe uma situação de insuficiência cardíaca grave, e que é um sinal clínico antigo, a pessoa deitada, vamos dizer assim, a gente chama em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, né? Se você apertar um pouquinho o abdômen, você comprime o fígado, né? E a veia do pescoço, né, fica jugular, fica túrgida, fica bem vermelha e bem túrgida, aparecendo bastante. Então, o que aparece, e que muitas vezes túrgido, cheio, é a veia. O que a gente vê pulsar, né, e às vezes a gente vê os vasos do pescoço pulsar, ou então a turma do exercício que conta o pulso, ou no pescoço, ou no pulso periférico, ou seja, na mão praticamente, na munheca, então isso são artérias. Quer dizer, a gente toma o pulso através da artéria. Então, antes dessa turma falar se a veia entupiu, procura saber se não foi a artéria que entupiu numa situação. Determina, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, o que acontece é a artéria coronária que entope, e não nenhum tipo de veia.